Hello, Meredith, can you hear me? Yeah, we can hear you. I was just trying to write you something on WhatsApp. I'm not sure you're seeing it. Oh, sorry. Hello, everyone, and welcome to this Q&A session with Eric Pema Kungsang. And we try to arrange a session like this in November during the Boas-vindas a todos. seminar in Lumbini at the Estamos aqui então com essa sessão de perguntas e respostas com Eric Vermakunsan. So now we are very E nós organizamos isso então, começou com um pedido ao Eric durante a inauguração do Templo dos Mil Budas em Lumbini. to facilitate this E a session gente today. fica muito feliz que Eric aceitou o So now convite de we're estar aqui able to conosco, all meet digitally together. que a gente possa And estar this is reunidos aqui actually hoje. our first meeting E esse Dharma é Gyan o primeiro International encontro Youth Sangha. da Sangha Internacional de Dharmagyan, da Juventude Dharmagyan. And yeah, there's small E group esse, of our e esse é um grupo ICUs dos estudantes do Rangjung Yeshe que estão vendo juntos num café em Bodanat, na frente da estupa de Bodanat. E Eric, então, dispensa introduções, então a gente deixa com ele agora a palavra. Hello, everyone. Olá a todos. Let's first test the Então, primeiro vamos testar sound quality. a qualidade do All som, here. se vocês conseguem todos ouvir. Quem quiser abrir a câmera para o Eric ver também, sintam-se à If any of vontade. you can't hear, you have switched off your Se algum de vocês não consegue escutar, computer equipment. vocês devem ter Anyway, desligado o you have equipamento de a vocês. chance to test that while we chant the first E temos uma chance de invocation. testar isso, então, enquanto a gente recita a primeira invocação, e depois eu vou explicar o porquê nós fazemos isso. The land of Udiana's northwest border, on the pistils of a lotus flower stem, you have reached the marvel of the supreme city, and became known by the name the lotus born, with surrounding circles of many dakinis. In your footsteps I will reach accomplishment. Please approach in order to bestow your blessings. Guru Pema Siddhi Om.
Mantra Bhadra Bhadra Sattva Prahivadra and Sri Singam Padma Sambhava King all the 25 disciples Susunyumya Khanda Tattva and the others Gurus of the Kama and the Dhamma hear our call. In the Dhamma Tatu Bala Sakanishtam, essence of the Buddhas in the triple times, who directly to our minds as Dhammakayam, Urut Guru Hidaya Ninko. All right. So here we are, auspiciously together in one room, in one magical room. We are not in the same room, but at the same time, we are in the same room. On an inner level, we are in a shared room called Dhamma Dhatu, the space within which all things originate and melt away. And is that the same for everyone? We have to say yes, but we can't say it's only the same, because each person Então nós estamos num quarto, uma sala compartilhada que se chama Dharmadhatu. little bit like a prison, Desculpa, tem um problema aqui na minha conexão. personal space. We all often have the feeling, I want to be alone. Nós muitas vezes temos a sensação que eu quero estar sozinho. A personal space, which is E that felizmente area where temos um our own espaço thoughts, pessoal, feelings, que é essa unfold, área melt onde away. nossos pensamentos e But sensações we se also have a desdobram, shared space that we can mas também temos um espaço compartilhado have open mind. And that means that que just por um like momento space podemos ter uma inside my mente hand aberta, ou seja, is assim personal, como o espaço here dentro da it's minha a mão closed fist. It is possible to é open o this punho fechado pessoal do Eric. gently É possível abrir essa mão the space inside gentilmente, and the space devagar, outside are no para que o longer espaço divided. dentro e o espaço That fora is the purpose não estejam of mais chanting the divididos. first three verses. Esse é o propósito de recitar os primeiros Respect versos, and cantar os primeiros appreciation versos, para for que, all the teachers com who respeito e went before us, apreciação para todos os all the professores meditators who went que nos before us, precederam e and todos os practiced in meditantes the que sense também nos of precederam, opening their minds, praticar na share that no sentido de room abrir o nosso with punho, everyone, abrir nossas all the mãos, way back compartilhar esse to espaço com Dharmakaya Buddha, todos, Samantabhadra. remontando até o In Dharmakaya, this sense, the Samantabhadra. inspiration and the Nesse blessing sentido, of everyone a inspiração, a is no bênção longer de todos separated, just like the space não está mais inside. separada, Eric's assim como o heart and espaço mind dentro, is no longer separated a mente e o coração from de Eric the não estão mais space of separados awakened beings. dos That is seres very despertos. important at the beginning E isso é muito of not importante. only No meditation início, practice, não somente de uma but sessão de any meditação, period of study. We mas qualquer período de stay for a estudo, little while with open mind nós so permanecemos por um that certo tempo com uma mente the aberta inspiration of the Buddha, para que a inspiração, of the Dharma, o Buda, the Sangha, o Dharma of the Gurus, e a Sangha, the Yidams and the Dakinis, os and gurus, of the three idams e kayas dakinis, are able as três to kayas, touch our hearts sejam capazes de tocar nossos corações de maneira profunda e completa.
It doesn't have to be long, just long enough for Não the precisa ser sound longo, to o tempo suficiente que dure o som do gong desaparecer. during that time you don't have to E durante esse meditate tempo, você não precisa meditar just de uma forma remain convencional. at ease, Simplesmente open mind, permaneça à vontade, a little uma mente bit like aberta, a child, um pouco como curious uma criança, but not curiosa, fixated on anything. mas não fixada em qualquer coisa, em algo específico. I'm very happy for this opportunity Eu fico muito to feliz com share essa oportunidade some de of the compartilhar insights which I alguns have dos insights been given, learned, que me foram dados, que eu aprendi, que eu together with pratiquei, my own teachers, junto com meus many próprios of whom professores, have passed muitos away, dos quais já passed on, fizeram sua passagem passed beyond, ou fizeram uma passagem and also além, some of whom are still very much alive, e alguns like dos quais estão muito vivos, Nima Rinpoche, como Chokinima Rinpoche, who has established que the estabeleceu Dharmakyan program. Dharma Gyan, Many o of programa you Dharma are Gyan, involved in that, que muitos de some vocês estão maybe not. envolvidos, muitos de vocês talvez não estejam envolvidos, não Questions I've importa. been given are mainly from the students in As perguntas que foram dadas foram Dharma principalmente dos Dharmakaya. estudantes do Meredith, Dharma is Gyan. that correct? Isso não é o caso, Meredith? Yep, they're mostly from Dharma Gyan. Some Elas are são from the Portuguese Sangha as well, and then some A from maioria das online. perguntas são da juventude Dharma-gyan, algumas também são da Sangha brasileira, Sangha que fala português, e I have algumas the também são questions here in minhas, front of me, pessoais. Eu tenho as perguntas aqui comigo, and some are particularly e algumas translator questions. são perguntas específicas de And I'll tradutores, keep those a little bit e eu vou manter elas and dive straight into the e ir direto, então, personal questions. nas perguntas Not pessoais, the more que é general o que eu quero, questions o mais about geral practical life. sobre a vida prática. I would like to share with you a Eu gostaria de story compartilhar that com vocês His Holiness the Dalai Lama told when he o visited conselho que Sua Santidade Dalai Lama falou quando ele esteve na Dinamarca 1973, I em think, 1973, 72 or 73. 72, 73. That's more than 50 years ago. São mais de I 50 was anos a atrás. young student at that time, E eu era um jovem estudante durante esse still tempo, college, ainda ia para o colégio. but inside I was burning and yearning Mas dentro de mim eu estava queimando, querendo muito aprender o Dharma. and he told a story there E which ele contou uma história actually it took me quite a few years to find out what he meant. que levou alguns anos para mim descobrir qual é o It was, significado dela, it was o que ele quis happening dizer in com essa Tibet. história, que foi o que aconteceu no Tibete, no There antigo was Tibete. a person who wanted Havia uma to pessoa que queria practice praticar o Dharma, and he looked around and he saw e ele olhou à sua Dharma volta e ele viu practitioners os and praticantes how do they Dharma, behaved. como eles se comportavam. So his first step was to E seu primeiro imitate passo, então, foi imitar other people. as outras One pessoas. person was Algumas holding pessoas, uma pessoa estava segurando mala, a mala, rosary. um rosário. He also got one Ele também pegou in one of these Dharma boutiques. uma dessas boutiques do Dharma He learned a mantra, e ele aprendeu um mantra, Mani Padme Hum. por exemplo, o Mani Padme Hum He was, Shri. very diligently E ele era muito diligente, então, recitando o mantra, o Mani Padme Hum, until he got wrinkles in the forehead. até ele ficou com rugas na sobrancelha, Earnest. com muita vontade. So he went to a teacher and he said, E ele foi "Now até um I professor e sit falou: down agora and I'm chanting Om Mani Padme eu Hum. estou recitando o mantra Mani Padme Hum. What do you think E about o que that?" você acha sobre And isso? the Dharma teacher E o professor do said, Dharma falou, ele respondeu: "Very good. deve estar faltando. Prostration, Talvez eu deva ir fazer prostrações, where you bow down onde and você stretch out on the se alonga
de cumprimentar. Então ele fez isso e ele foi ao professor do Dharma e disse: eu estou fazendo prostrações agora. O que você acha? Very good. But wouldn't it be Muito better? bem, mas seria melhor praticar o Dharma? It went on like that. E foi assim foi em diante. Joined the Dharmakyan youth Ele group, também se juntou ao grupo started Dharmakyan, to learn texts and like that, and aprendeu os textos, as explicações, e aprendeu por coração e tentou memorizar, entender what the meaning o was. significado. And he went back to the E ele voltou então para o professor, in Old Tibet. que And estava ficando no Tibete antigo, e what disse: do you think about this? o que você acha sobre isso? Very E o good. professor disse: But wouldn't it muito be bem, better to practice the Dhamma? mas não seria melhor praticar o Dharma? He also sat down in meditation posture with E aí ele closed também eyes, sentou na postura de meditação, com olhos fechados, doing anything, not moving, muito calmo e sereno, sem fazer nada, sem se mexer, and went back to the por teacher. 15 Now minutos, I'm 20 doing minutos. meditation practice. E ele voltou ao professor e falou: agora eu estou fazendo a prática da meditação. O que você acha sobre isso? But E o wouldn't professor it be disse: better muito to bem, practice the Dhamma? mas não seria melhor praticar o Dharma? And the Dalai Lama laughed. But in E o Dalai Lama então riu ao 1972, contar essa história. but the story is timeless. Isso em 1972. Mas essa história ela é atemporal. To be É tão fácil para nós practitioners, sermos, entre aspas, praticantes. imitation, Faz de conta, de imitação, outward, the superficial way of which da we forma superficial, externa, equate with do que aquilo que nós Dhamma practice. achamos que é o mesmo What is com a prática do Dharma. practice really? Mas o que é a prática do Dharma realmente? About deciding that. Não devemos ser muito rápidos em decidir isso, The first glance, the first porque o understanding we primeiro may have entendimento is que possamos ter da prática do Dharma looks like é algo mesquinho, outside. como ela se parece desde uma maneira externa, não a partir de uma perspectiva interna. From the inside. Mas a prática do Dharma ela sempre vem desde dentro. It's called Nangdon Rigpa. Em tibetano é dito Nandong Jigpa, entender o significado interno. E o externo é como se parece. O físico é a superfície, mas o interno é o seu coração e mente. Então, o que é a prática do Dharma? É como eu mostrei antes com o meu punho. É soltar a dureza, a tensão de uma atitude autocentrada. Soltar essa dureza das atitudes autocentradas. Isso em si é a prática do Dharma. Como se parece, a partir do exterior, se estamos nos prostrando, recitando mantras, cantando as escrituras, aprendendo, memorizando, copiando textos, fazendo tradução, fazendo com que parecer com que a mente esteja em equanimidade, ainda que não tenhamos conhecimento de como a mente realmente esteja, onde supostamente esse meditador está em equanimidade, assim. Mas ele pode estar muito ocupado pensando sobre o que está acontecendo, ou muito ocupado sonhando acordado, lembrando eventos do passado, todos os tipos de coisa que podem nos ocupar enquanto sentamos quietos e parecendo serenos, calmos e claros, lúcidos. Mas a verdadeira prática do Dharma vem desde o coração. E isso está respondendo muitas das perguntas de vocês. Soltar essa rigidez, essa dureza do autocentramento. Isso é prática do Dharma. E é sempre algo invisível. É impossível fazer um show disso. Você não pode se parecer, se apresentar enquanto um praticante do Dharma. É impossível. Somente uma pessoa sabe, ou talvez duas. Buda e você mesmo. Outras pessoas não podem julgar isso. Portanto, não podemos julgar
quem está praticando o Dharma e quem não We está. might as well just forget it. Então, podemos também nos Concerned esquecer with the area e nos that we preocupar, can, então, com aquilo, um, com a área, control, não diria controlar, mas and that is this mind. administrar. Isso é essa mente e esse Other coração. people, As outras pessoas, may they do their best. nós fazemos o pedido, nós fazemos desejo, possam eles fazer o seu melhor, mas não podemos saber se alguém está praticando o Dharma ou não. It's impossible. É impossível. Can we agree on this? Podemos concordar com isso? Not if you mean yes, shake your A- head. né, vocês podem balançar a cabeça assim, né? Abanar a cabeça se concordarem. Sim ou não? Can we agree on this? A gente pode concordar com From isso? now on, we don't Então, a need partir to de agora, judge não precisamos other people julgar as outras whether they are pessoas practicing the se eles Dharma or são not. praticando o Dharma ou não. Also, it's very tiring. E também é algo muito We cansativo. can judge ourselves. Mas podemos julgar a nós Whether this mesmos mind is se essa mente loosened up the está tightness soltando of self-centered a rigidez, a dureza self-centered. das emoções That is autocentradas, always das possible atitudes to check autocentradas. that. E isso That sempre é is the possível real conferir. meaning of mindfulness. Esse é o verdadeiro significado de Because mindfulness, to dessa notice presença de whether the mente. mind Não somente is ah, the estar hand consciente se a mão está segurando in our- o copo, está trazendo o copo até a boca. That is not called mindfulness. Isso não é o que nós That is chamamos de called being mindfulness. conscious. Isso é chamado de estar Everyone is consciente de algo. conscious. E todos temos consciência. All minds are conscious. Todas as mentes As a matter of estão fact, conscientes, de fato. consciousness A is consciência conscious. é consciente, Always. sempre. No need to bow and scrape towards that, because then all sentient Não beings would precisamos- already be free and enlightened. And that's not the case. Não é o caso que todos os seres What estão we need to despertos. be concerned O with que nós temos is the que practice nos of preocupar é mindfulness. a prática de Whether mindfulness. this mind É se essa mente tightly closed in está rígida, around its fechada, own, em volta aims, its de own seus próprios objetivos, self-centered. do seu That is próprio what we autocentramento. conscious. Isso é o que nós That devemos is the notar. case, E quando esse é o caso, loosen up by soltar means of and by help of por meio e pela ajuda da prática do Dharma, superficial sense. numa maneira superficial. Take support of Tomamos o chanting suporte mantra, doing de recitar meditation, mantras, fazer prostrações, studying, ler os learning, textos, listening to teaching. a- All of that array escutar os ensinamentos. for Todos esses são métodos para nos ajudar of selfishness. a tirar o nó do All autocentramento. conventional Dharma activities Então, todas as atividades convencionais do Dharma são importantes e são suportes, são de are ajuda, not the real mas elas não Dharma são practice, a verdadeira prática do Dharma, loosening up the tightness, que é soltar a rigidez, a dureza all right? do autocentramento. I'd like to say this Certo? 108 more times. Eu gostaria de falar isso mais 108 vezes, mas temos que ir adiante para as This is próximas an answer perguntas. to many of the questions, Isso é uma resposta para muitas das perguntas. right? You can thank Dalai Lama for that. E obrigado ao Dalai Lama por isso, por essa história. There's one question here. Tem uma pergunta aqui. Eu tenho o desejo de entrar numa relação de guru-discípulo, mas eu tenho medo de completamente me colocar nessa posição, de me... E é muito fácil. Tá muito cedo se você tem esse medo. Esqueça sobre isso por agora. Aprenda sobre o que o Dharma realmente se refere, o que realmente é o Dharma. E depois, precisando de uma guia, de um guia, isso vai acontecer, não se preocupe. Você não precisa se... Você não precisa se render de uma forma dualista. E talvez isso não seja necessário, porque quem é a outra pessoa? Quem é o guru? Nós não sabemos. E se for um bandido, se for um ladrão de banco, e dizendo, me siga, e compre uma arma e faça o que eu faço e você vai se libertar. Você pode acabar na cadeia, não é uma boa ideia.
Então, o medo nesse contexto é um sinal de inteligência. Don't surrender your intelligence. Não renda Use it to a sua find out inteligência. Use-a reality. para encontrar a realidade. And here I'd like to say something E about aqui eu gostaria de dizer algo sobre os estudos do Dharma, Dharma Gyan is porque o Dharma to Gyan gain é understanding sobre ganhar o about entendimento what is real. sobre o que é real. Gyan, Dharma understanding Gyan, reality. entender realidade. And it is possible that we E believe é that possível que studying nós a text acreditemos que is called estudar um Dharma texto study. é o que nós nos referimos a estudar o Dharma. Edit that. E eu gostaria de editar essa frase, então, We are not studying a text. nós não estamos estudando um texto do We Dharma. study reality Nós estudamos a realidade of a text. com a ajuda de um texto. We study reality Nós estudamos a with realidade the help of a text, com a with the ajuda de um help of a texto, teacher. com a ajuda de um professor. Main thing to understand Mas o is ponto principal para entender é a realidade. reality has two parts, A realidade tem duas partes: perceived o que é and the percebido perceiver. e aquele que percebe. Make it very simple. Para deixar isso muito Even though simples. in Abhidharma there's so many Ainda que no other Abhidharma tenha details, tantos outros lists, detalhes e listas de experiência realmente é. what is it that we O que é que nós percebemos? what is it that perceives? O que é que percebe? Here the first E aqui, tool a primeira ferramenta is study of reality, desse estudo da realidade questioning. é se perguntar, é ter curiosidade. What is it? O que é? Yes, O que é isso? O que é aquilo? Realmente, make believe não um faz de contas ou and learning acreditar no que os outros falaram e aprender opiniões antigas, a opinião das pessoas, not like that. memorizar isso. Não, não é isso, mas Being você intelligent and curious, ser inteligente, studying curioso, what is it that estudar is being o que é, o que isso significa, experiences. o que que nós estamos experienciando, o que é que experiencia. That is intelligent study. E isso é um estudo Then we can inteligente. use a text. E aí podemos usar um texto Illuminates that. que ilumina isso. If it illuminates it, maybe Se it's a ilumina, text that leads in a talvez complete seja away from that. um texto que That's possible. aponta para uma direção completamente errônea. That's the duty of Mas your esse teacher to make sure that é o trabalho do you professor, bring home garantir your que present isso moment of seja experience. colocado no seu próprio You momento know, presente de experiência. what does this have to do with my Você pode sempre se moment perguntar o of que isso being tem a ver com o meu conscious momento right now? de estar consciente That's a agora. good question to ask. Essa é uma boa pergunta para se fazer. If the study is taking Se o estudo your attention too está far levando a away, sua atenção longe bring it demais, back. traga ela Good de volta. teacher always Um brings bom it professor sempre vai to the present trazer de moment. volta para o momento presente. This is how Chogyam Rinpoche É assim que Chogyam Rinpoche sempre ensinou. that all of the Buddha's 84,000 Todos os Budas, todos os sections 84 mil sessões do Dharma, do Buda, direct instructions on how to direcionam suas instruções sobre como libertar essa mente do autocentramento e do não saber. both of these. Esses dois aspectos. Self-centeredness, Autocentramento, primeiro, unknowing the e o não saber inner, more vital point. como enquanto um ponto mais interno, mais vital. If some of you don't feel Eric is not going through the questions, Se why is vocês he se perguntarem waiting por que o Eric não está respondendo as perguntas, ele está desperdiçando nosso tempo. Se vocês se sintam switch off assim, your, vocês podem video and desligar o vídeo e caminhar e ir embora. I won't care. Eu não vou me 'Cause I'm importar, going to talk about what I want to talk about. porque eu vou falar sobre o que eu quero falar. Next question: how do we structure a practice session Como around estruturamos sutra? uma sessão de prática em torno de um sutra? First, adjust your Primeiro, motivation ajuste a sua motivação to be less self-centered, para ser menos autocentrado completely without ou selfishness. completamente
sem nenhum tipo de mesquinhez. Fazemos isso ao substituir os hábitos normais de eu preciso, eu quero esse conhecimento e eu preciso receber isso ao recitar, ao cantar. Substitua isso por uma atitude diferente, onde é importante entender a realidade, para que essa mente possa se beneficiar, possa aliviar os problemas de todas as mentes, infinitas mentes. Portanto, eu vou recitar esse sutra. Esse ajustar de atitude é o primeiro passo ao cantar ou recitar um sutra, porque aí você já está na prática do Dharma. Desde o princípio, até mesmo antes de recitar, assim eu escutei, você já vagou o autocentramento por uma atitude altruísta de um Bodhisattva, que é algo muito bonito, muito belo. E aí você olha para o texto e você não imediatamente recita. Primeiro, deixe com que essa atenção, essa mente, essa consciência, essa qualidade consciente que todos nós somos, permita com que ela se relaxe em si mesma por alguns momentos. Você pode fazer isso deixando ir no final da expiração. E aí, coloque fite o seu olhar para baixo na página. O 16º Karmapa sempre tinha o texto em cima, na mesma altura dos seus olhos. Ele tinha mesa sobre mesa e o livro estava lá em cima, então ele não tinha que sentar assim. Que nem algum tipo de máquina de cavar, assim. Não, ele sentava de uma forma digna, como um Buda. Então, quando vocês leem os sutras em voz alta, vocês estão declarando as mesmas palavras que foram usadas pelo Buda e seu retino, seus acompanhantes, os Mahabodhisattvas, Bodhisattvas, Arhats. Então, essa é uma escritura muito digna. Você pode, então, você é permitido de sentar com a sua face fitando para frente para que você possa declarar mensagens sublimes que foram enviadas desde o passado até o momento presente na sua consciência, que é algo maravilhoso e significativo. Certo? Vocês entendem? Esse é o segundo ponto importante. Leiam com dignidade e presença de mente, estando na companhia do Buda e dos grandes Bodhisattvas. E todos os grandes mestres da linhagem que trouxeram esse texto para a sua vida durante 2.500 anos. E muito mais longo que isso, porque quando o Buda ensinou, ele muitas vezes repetia ensinamentos, palavra por palavra, que ele tinha aprendido nas suas vidas passadas, que remontavam ao passado muito, muito distantes, éons e éons atrás, que era de uma humildade sublime. Ele não inventou isso. Ele repetiu o que ele aprendeu de tantos professores e Budas quanto a grãos de areia no rio Ganges. Quantos vocês acham que são? Muitos, né? Ele estudou com não apenas somente um. Não foi assim. Ele teve incontáveis professores. Ele aprendeu, serviu com grande respeito e apreciação, para que nessa vida, onde ele se tornou um Nirmanakaya supremo, ele compartilhou todo esse conhecimento com quem quer que estivesse presente e as pessoas que se tornassem presentes no futuro, que são vocês. Que é você quando você recita o sutra. E todos que podem escutar o som da sua voz. O sutra não é para ser lido como uma novela qualquer, um drama qualquer, quando você está deitado, lendo em voz
baixa, quase pegando no sono. read it while you are awake. Você lê quando você está bem acordado, presente, Innermost heart, e do really, ponto really mais profundo do coração, com muita gentileza. everyone who Com can gentileza hear para this. com todos os seres possam escutar isso de maneira direta ou indireta. And also may it saturate E your também being. que isso possa saturar o seu ser, Every action in your life para que cada ação em sua vida saturated possa ser saturada meaning of this sutra. com o significado desse sutra. May it, like throwing a pebble into Como a jogar pond, uma may the pedrinha num radiance lago, benefit spread possa esse infinitely benefício se to all. espalhar infinitamente That em was todas as part number direções. 2. Essa é a segunda parte. Attitude, adjustment, Atitude, ajustar ela chanting with dignity, e recitar com and then dignidade. at the end, E no spend a final, little while just letting the passe um pouco de meaning of tempo this deixar com que o settle significado into your disso system, se assente no seu stored in your sistema, invisible se hardware. armazene no seu hardware, no seu Nobody has that anymore. sistema RAM, interno. Hoje ninguém mais tem hoje em dia no seu RAM interno. What was actually said here? O que foi de fato dito aqui? What was the meaning? Qual foi o significado? How does this untie the knots? Como isso desamarra os nós da realidade? And then conclude with the third part, E which conclua is com a terceira take a parte, sincere que é fazer uma sincera decisão may the e desejo meaning of this que possa o significado disso, que penetrou nessa mente, benefit and seja de benefício every e mind ajude be todas as mentes a serem untied desamarradas, from serem livres self-centeredness, dos nós do autocentramento. because that is so needed. Porque isso é tão necessário. Every mind wants to be at ease, but Todas as without mentes knowing querem how, estar à vontade, querem estar bem, mas não sabem como. pain and trouble could be endless. Dor e problemas podem ser intermináveis, e essa é uma forma de terminar com isso, de trazer ao fim To samsara. o samsara. May it be so for everyone. Possa assim ser para todos. Okay, that was question number 2. Então, essa foi a segunda pergunta. Next question. How to maintain motivation and Como practice manter a in motivação difficult na times prática durante tempos in difíceis society and na on sociedade planet Earth? e no planeta How to Terra? deal with hopelessness, Como lidar com a falta given de that the world esperança, has seemed to dado not que o work out? mundo parece não estar funcionando? I'll tell you a secret. Eu vou contar um segredo para vocês. The world has never worked out. O mundo nunca funcionou. It's not something new. Não é algo novo. The world, whatever that is, O mundo, seja lá o que you'll isso, find out que what isso you é, mean by the word. você pode descobrir o que essa palavra mundo significa. Reliable, Nunca foi algo que always disappointing, confiável. Sempre foi algo que desaponta, desapontador. Yeah, you cannot buy shares and stocks and shares Você in não pode comprar ações de mercado do mundo e esperar outcome que isso vai dar um resultado satisfactory. de satisfação. Forget that. Então esqueça isso. Forget expecting the Esqueça world to be esperar o a mundo place ser um lugar where perfeito, everything will work out. onde tudo vai funcionar e ser bonito. As a matter of fact, there De will fato, never be peace in the world. nunca vai haver So paz forget world no peace. mundo, então esqueça a paz Won't happen. mundial. Não vai acontecer. Spend time on something more realistic, Passe mais tempo com algo realista, mais realista. as Paz interna, often as possible. com maior frequência possível e com quão External peace is a paz impossible. externa é impossível. Then we should have summer. In Denmark, we like summer. I don't know about other O verão, a countries. gente gosta do verão Too hot. aqui na Dinamarca. Maybe we will have autumn all the time. But Aqui a gente preferia que fosse o verão o tempo inteiro, mas to hope. nós não podemos esperar que as coisas sejam So when you confiáveis nesse feel sentido, hopeless, durando nesse sentido. Então, quando você se because sente you place sem your esperança, faith in something which porque is você hopeless, colocou sua esperança em algo que não tem esperança. Então, turn esqueça. your mind inward. Vire a sua mente para At dentro. the end of the out-breath, E no final da expiração, allow
allow a short gap Permita um breve espaço de verdadeira of paz just a few seconds. por alguns segundos. That is something you can trust. Isso é algo que você pode confiar. And then next, saturate that E with kindness. depois, sature isso com gentileza. Not only peace, Não somente peace paz, with mas kindness. paz com gentileza. Otherwise, peace is, Sem isso, I a wouldn't paz, say useless, but eu não diria inútil, not very deep. mas não algo muito profundo. Next. It's question number 9. It can be hard as a youth Pode ser difícil enquanto because juventude, it's easy to porque procrastinate é fácil and delay procrastinar and feel you have lots of e time. sentir que temos muito tempo. Despite my meditation on Ainda que impermanence, eu medite sobre impermanência, I still feel as if eu I ainda have a whole sinto lifetime to que eu tenho uma practice. vida inteira para praticar. How do I cultivate Como a eu sense of cultivo uma urgency sensação de with urgência practicing Dharma? em praticar o Dharma? This is not your problem. Esse não é o seu problema, This is everyone's. esse é o problema de todo mundo. So let's play with Então vamos giving jogar com isso, brincar com isso de dar a si mesmo uma sentença de morte. You know, when somebody is Sabe quando alguém about to be executed, está prestes a ser they get executado, one last meal elas têm uma early última in the refeição morning, de manhã cedo and then they know there e is elas no sabem, more meals não vai ter mais after this. nenhuma refeição depois It's dessa. the end. Esse é o fim. They've already said goodbye to Eles já family. disseram adeus para a That's família e the only amigos. person allowed in now A is última maybe pessoa a lawyer permitida or a priest. é o advogado, talvez, ou um padre, ou Yes. seja lá qual for o país onde a pessoa está. Otherwise, you're by yourself. Mas se não, você está Try to eat por si that, mesmo. your Você favorite tenta meal comer isso, a while sua comida tears in the eyes, favorita, because com lágrimas maybe you loved life. rolando pelos olhos. Let's just Porque talvez admit, você love ame a vida. life, Vamos admitir, nós amamos estar do vivos things, e fazer coisas. but it's impossible because Mas é now, impossível, porque agora, às 6 horas, com o nascer do sol, meu pescoço vai ser cortado, eu vou ser enforcado, injetado, eletrocutado, seja lá qual for o método preferido de matar as pessoas, seja lá no seu país. Alguns lugares eles são mais humanos, eles só dão um tiro e a vida acaba num segundo. Uma bala no crânio, você nem sabe o que aconteceu. Mas não, alguns países gostam de torturar. Você tem que caminhar até um lugar, num palco, e aí com uma corda em volta do seu pescoço, e alguém lê os seus crimes, e aí devagar, agora nós vamos fazer. E coloca um saco na sua cabeça que você não consiga ver o que está acontecendo. Mas é principalmente para as outras pessoas, então elas não podem ver que você está chorando, vomitando. E aí o chão se abre e você cai. Mas o ponto principal é que hoje é o seu último dia. Não tem mais nenhum outro dia. Se acostume com essa ideia. Que hoje é possível, possivelmente meu último dia. O que eu quero usar o meu último dia para fazer? Eu quero ficar olhando o Facebook, Reels, mais uma vez, porque talvez tenha alguma coisa muito importante lá, mais importante que qualquer outra coisa no mundo. Ou pode ser que eu vou dar uma caminhada e olhar o ambiente aqui à minha volta, porque pode dar uma sensação aqui para mim, alguma memória de paz pelo meio ambiente, pelos lugares da natureza do meio ambiente. Para alguns pode ser, eu vou sentar e vou ficar vendo a parede, que nem Bodhidharma, fitando a parede como Bodhidharma, e conhecer a realidade para além de sujeito e objeto. Para alguns, eu vou cantar uma música, tocar minha flauta, minha guitarra, minha citara.
seja lá o que nós temos como a coisa mais significativa e favorita de ser. Mas hoje eu vou fazer esse dia valer a pena. Porque amanhã de manhã, com o raiar do sol, eu vou ser executado. Vou ter minha última respiração. I won't call it meditate on impermanence. Isso não se chama meditar sobre a impermanência. Eu sinto muito em dizer, mas isso é uma tradução errada. Você não medita sobre impermanência. Você se torna mais familiarizado com o fato de que nada dura. Você se torna familiarizado com a realidade, onde nada dura. Esse corpo não vai durar. A mente, a qualidade daquilo que está por trás de todo momento de consciência, essa qualidade de saber, não é feita de nada. E, portanto, é algo contínuo, não pode ser destruída. Nunca surgiu. Isso é o que nós podemos ter como uma base. Estar face a face com a realidade. É assim que treinamos sobre com a impermanência da maneira última. Como o grande mestre Padampa Sangha disse, se familiarize com o fato da impermanência, que nada dura. Vai fazer com que você entre naquilo que é significativo e verdadeiro, o Dharma. Vai fazer com que você persevere e, finalmente, vai fazer com que você realize o que é verdadeiro, o que é real, Dharmata. Então, contemplando, refletindo sobre, se tornando familiar com o fato de que nada dura. É algo muito útil. Especially when Especialmente quando a horrible criminal who is a new Dharma student who feel I'm not doing like old-time Dharma practitioners. I haven't o really estudante do Dharma falou, eu não estou fazendo que nem os praticantes do Dharma do passado, eu não tenho capacidade de me puxar, assim, de me esforçar que nem eles faziam. one feels bad all the time. E você pode se sentir mal o tempo inteiro por não ser um praticante adequado. This is called self-torture. Isso é chamado de autotortura. Não é um estudo do Dharma. Then there's what is the meaning of empowerment? We'll keep that for another time. Qual é o sentido de... Eu me perdi a palavra que eu não escutei. E o Eric disse, vamos deixar isso para depois. Question 11. How does one achieve a good balance between Como study atingimos and um practice? bom balanço entre estudo e a prática? Many of us are Um equilíbrio. Muitos de nós, estudantes, integrate como nós devemos Dhamma in our studies? integrar a prática do Dharma com nossos estudos? Very practical question. É uma pergunta bem prática. Begin with Comece com adjusting your ajustar attitude a sua atitude. before. That's Dhamma practice. Isso é prática do Dharma. When you begin Quando você começa, está prestes a estudar, a sua sessão de prática, estudo em grupo, ou com um professor, ou por si mesmo, sempre comece em ajustar a sua atitude e permanecer à vontade, permanecer por alguns momentos, 10 segundos, 10 minutos. But in order to reconnect with a real Mas para reconectar authentic way of being, uma forma verdadeira e real de ser, and if the teacher is in e se o that kind of mood professor also, estiver nesse humor, a little bit. ele vai sentar também nesse estado por alguns momentos antes de falar. If the teacher is on a schedule, Se o professor tiver com um cronograma específico program, other people are waiting, e tem programa, outras pessoas esperando por ele, then don't insist on that. então não insista nisso. I had some teachers who would Eu tive alguns professores que sentavam serenely, de maneira serena, at ease, à vontade, for as long as you didn't ask a question. por No tanto tempo que problem. você não perguntasse uma pergunta, você não fizesse uma pergunta, sem problema. So long as you
might even feel you're disturbing enquanto the teacher's mind até o ponto que você sentia que estava até perturbando a mente do professor por fazer uma pergunta. and immediately that teacher Mas aí você fazia a pergunta e imediatamente o professor answer immediately, respondia imediatamente, de maneira livre, precisely, precisamente, short, and then curto. remain quiet again. E aí permanecia quieto de novo. In this way, Dessa forma, study and practice are not o estudo e a prática não estão separate. You separados. don't have to feel, Não now temos I que have to sentir que study. agora eu tenho que estudar, eu não posso praticar. That is, in a single word, nonsense. Isso é, em uma única palavra, Study and bobagem. practice are Estudo e together. prática estão There's juntos. no real Dharma study Não tem without verdadeiro practice. estudo do Dharma Only sem prática. superficial studies. Só superficial, só um estudo superficial. Real study of the Dharma means that this Verdadeiro mind estudo do Dharma significa que essa mente authentic, está envolvida open-minded way. And that de uma is forma the autêntica Dharma e aberta de mente. E isso é a prática do Dharma. when you connect it with Especialmente quando altruistic conectamos com uma atitude altruísta de may Bodhisattva, this study possa esse estudo ser de ajuda single mind para todas that I'm as connected mentes with, que eu estou will be conectado, connected with, vou me have been conectar, connected with, já estive which is conectado, everyone, o no que é exception. todas as pessoas, todo mundo, sem exceção. In this way, even Dessa before forma, beginning to até hear mesmo the de first começar word a of escutar Dharma, a primeira palavra do Dharma, already integrated você já integrou practice with study a prática com o estudo, by making yourself an ao fazer com que open-minded, você mesmo tenha uma mente aberta, receptive vessel for seja um enlightenment. recipiente adequado, So important autêntico para os ensinamentos. Isso é muito importante. and so easy also. E é tão fácil, Also difficult, também but not difícil, difficult. mas não é difícil. Really difficult, Muito difícil, not that difficult. mas não é muito difícil. Difficult to remember, Difícil de se lembrar, difficult to remember. mas não é difícil de lembrar. Apply? Difícil de Not at aplicar? all. Não, de maneira alguma. Então, o que acontece When we have our é quando nós temos as nossas priorities prioridades wrong, erradas. something else is Pensamos more que important. há alguma outra coisa além é mais importante. Ah, terminar o texto, aprender o texto que a gente possa repetir para o professor para que ela ou ele possa ficar feliz comigo. That's not practice. Isso não é a prática do Dharma. It's egocentric ambition. Isso é uma ambição egocêntrica. Big problem. We can Mas não tem substitute muito that problema, podemos with better substituir motivation. isso com uma motivação melhor. Muito If you fácil. take a formal class of Se você tomar uma aula formal do estudo do Dharma, sempre tem alguns cantos no início. Tararararará, uma prece a Manjushri, eu aprendi por coração, eu sei recitar ela. E isso não é prática do Dharma. Isso se chama recitar, cantar. Mas o recitar pode estar junto à prática do Dharma. Coração puro, se abrindo ao mesmo tempo. Se você for sincero, presente e gentil, Then there's a political question. tem uma pergunta política. Como podemos manter a presença em frente às aflições surgindo das aflições sociais? O que eu devo dizer? Você não pode. Impossível. Interagir com outras pessoas e falar sobre política faz com que a atenção sobre a mente búdica seja impossível. De fato, todas as pessoas envolvidas com isso não podem atingir realização. Então, para quem as instruções do Dharma são dadas? Para Budas? Para aqueles que já estão despertos? Sim ou não? O Dharma é feito para que o samsara seja desamarrado, seja livre, não para os Budas. Então,
não mantenha a ideia de que é difícil, é impossível. Esqueça isso. A pergunta era se é possível manter uma mente búdica enquanto você discute questões sociais. Então, é dizer sim, posso. Tentar, sim. Era assim que Cholim Ponche ensinava. Poucas palavras, mas muito significado. Difícil? Sim. Tentar? Sim. Posso? Sim. And how can we assume a confident role in this journey of clarification? Como podemos assumir Many words there. muitas palavras aqui, sem nos tornar desencorajados em face ao desconforto, à tristeza, à alegria? Como podemos assumir uma posição no nosso caminho espiritual? E você não pode evitar estar descorajado, você não pode evitar problemas, você não pode evitar tristeza. E por que você deveria? Then move to Hawaii or Bali. Se mude então para Havaí, para Bali, Fernando de Noronha, onde ninguém tem nenhum problema. Everybody has problem Todo everywhere. mundo tem problema em todos os lugares. Even the king of the gods, Indra, Até o rei dos deuses, Indra, tem problemas. especially when Especialmente through his divine quando, por meio da sua clarividência divina, the end of his time ele vê o fim do seu tempo no trono and where dos he will deuses go after. e aonde ele vai ir Only one depois. direction, Porque só tem uma direção, down. para baixo. No joy there. Não há alegria nisso. Lasts for aeons. E dura por éons. So this hoping not to become discouraged or face Então, discomfort. Não querer ter desconforto e etc. Isso é chamado de um pensamento esperançoso. Não seria melhor praticar o Dharma? It's only self-centered worry. Isso é só uma preocupação autocentrada. Você precisa dissolver isso Real Dharma practice, por meio da verdadeira prática do Dharma, the tightness, que dissolve self-centered attitude. a rigidez da atitude autocentrada. Essa é a verdadeira prática do Dharma. In this case. Também nesse caso. Now comes a really interesting question. Agora vem uma pergunta realmente I don't know how long interessante. time we have. Eu não sei Meredith, quanto how long tempo time nós do we have? temos. Meredith, quanto tempo nós temos? We have as much time as you will give us, sir. Nós temos o quanto tempo você quiser ensinar. Rinpoche, I assume it's Chökyi Nyima Rinpoche. Eu He's assumo making, Rinpoche, eu assumo Chogyam Rinpoche, Dharma students. ele faz com que seja difícil para nós, para alunos do Dharma. Por um lado, Recognize the view. ele diz para reconhecer a visão. Explanations E ele dá explicações sobre o que nós temos que pensar sobre pure. como a But mente é then he pura. also says Mas ele também diz point of this is to que o not ponto think about disso anything, é não pensar sobre nada, do anything with the mind. ou fazer nada com a mente. Could we possibly Como nós possivelmente think about the view and podemos, ao mesmo tempo, pensar sobre a visão e não pensar sobre a at the same visão, time? ao mesmo tempo. Rinpoche is a real troublemaker, right? Rinpoche é um criador de problemas, hã? No. Não. Vipassana, which is Vipassana, this process, has two parts. que é esse One is processo, thinking, tem duas and the partes. other, Um é the pensar next step is not e o outro passo Vipassana não as pensar. cause and Vipassana as enquanto result. causa e Vipassana In enquanto a very resultado. simple way, the De curiosity uma you maneira have muito is simples, what a curiosidade que você tem, que é o que é essa mente? intelligent, questioning, Inteligente, questionadora, explorando. Isso é Vipassana enquanto causa. Mas no momento de ver como essa mente é, e aí é Vipassana enquanto resultado, claramente vendo. Não há um conflito entre esses dois, primeiro e depois o outro. Não ao mesmo tempo. Qual é a duração de tempo? Quando você se distrai, ou é levado, aí você se pergunta, o que está se distraindo? Quem é o comentador aqui que está dando a narrativa? Agora está certo, agora eu entendi,
essa deve ser a visão. Ou talvez não seja. Talvez eu deva ajustar um pouco para que a visão esteja correta. Isso não é a prática do Dharma. Isso é chamado de pensar. Não há inteligência aí que tira os véus ou descobre a visão. Só está cobrindo ela. Isso é chamado do processo de avanço, de continuar o samsara. Não é prática da meditação, mas acontece. Todas as mentes que não esteja completamente estabelecida nessa realização, que é provavelmente a maioria de nós. Então, como lidamos com isso? Usamos o quan, o que? O que é que pensa? Em vez de olhar para fora, olhe para o pensador. Isso é o que o Buda disse, o que Padmasambhava disse, o que todos os professores falaram. Em vez de olhar para aquilo que é pensado, olhe para o pensante, para aquele que pensa. E o momento de olhar, relaxe, descanse, relaxe nesse estado. E aí a narrativa ela se desaparece como no espaço aberto e você permanece nisso por um certo tempo. Isso é chamado de equanimidade, que é como espaço aberto, que é a principal meditação, treinamento de meditação do Mahayana. Sem pensar em algo como sendo mantido em mente e também não fazendo nada. Treinar em se tornar familiarizado com não fazer. Quando o Bodhidharma fita a parede por anos de não fazer. Mas antes disso, é necessário entender a visão como sendo algo sem ter algo que mantemos em mente. É chamado de fixação, apego, mas significa qualquer coisa que mantenhamos em mente, dissolvemos isso. Não dissolver, mas deixe com que se dissolva. E seguido do não fazer. Não precisa melhorar, não precisa excluir nada. Só se torne familiarizado com isso, de uma forma muito gentil. E aí você vai encontrar, dentro da sua própria experiência, que não há contradição, não há problema, conflito entre pensar e não pensar, fazer e não fazer. No começo, é um depois do outro. E depois, em algum ponto, você pode pensar e ser livre de pensar ao mesmo tempo. É dito como o caminho de um pássaro no céu, sem traços, do voo de um pássaro. Vocês já escutaram isso? Veja um pássaro quando está voando. O pássaro deixa algum tipo de impressão no céu, algum tipo de traço no céu? Não tem nenhum traço. É assim que nossos pensamentos podem ser. Não um tipo de pensamento esperançoso. Em algum momento é algo que se torna de fato uma realidade. Mas não precisamos usar de maneira pretensiosa. Tomar a resposta e dizendo agora eu estou livre de fazer, livre de pensar, eu acho. Isso não é prática da meditação. Tem uma pergunta aqui conectada a essa.
Na prática de Vipassana, como eu sei se eu estou analisando Well, in this case, it is analyzing and creating explanations. But there's still an opportunity within that. As you breathe out, let go at the end of the out falha na minha breath. conexão aqui. Allow a gap. Então, deixe ir no final da expiração, permita um espaço, And there's a pause there without e há uma any pausa explanation. onde não tem nenhuma explicação ou sem nenhuma Analyzing. análise. Just grow familiar with this. Se torne familiarizado com isso, não somente especular sobre, Testing it out. mas testando. Essa é uma boa palavra. Put it to the test. Coloque em teste, Not just once. não somente uma 500 vez, times. 500 Then ask vezes. the question again about it. E aí faça uma pergunta de novo. Where you have not done your homework. Mas não Testing venha no it. ponto sem fazer o seu seu dever de casa, sem testar. Are meant to As be instruções tested out são feitas para serem in testadas ourselves, em in nós our own mesmos, experience. nossa própria experiência, All right? certo? Desculpa, falhou ali a conexão no início da Meredith, da are there pergunta. any other questions that are really important? Meredith, tem alguma outra There pergunta was que a seja session for the translators, but I kind of muito skipped over it. importante? Tem uma sessão para os tradutores, mas eu estou pulando um pouco elas. Eric, I think if you have some general advice for Eric, acho que students você tiver who um become conselho translators, em geral para as pessoas que querem se tornar tradutores, isso seria de ajuda. I'll close the questions. Eu vou fechar as perguntas então General advice for e vou dar conselhos gerais então translator sprouts, para os brotos de tradutores, fully bloomed que translators. não tradutores que já floresceram completamente, eles não precisam de nada, Translator mas sprouts who have os brotos de tradutores que têm a ideia, and the wish and a aspiration vontade, a aspiração, that what we study will have some que o que estudamos result or fruit for tem um others. resultado, uma fruição para os outros. Of course, one could translate just for oneself. Claro, but podemos traduzir só para nós honestly, mesmos, mas sinceramente, qual o ponto? it's only out of É altruism. somente por meio de altruísmo. So first of all, Então, grow primeiro de used to tudo, that attitude. se familiarize com essa atitude. Whatever I translate, Qualquer coisa que eu before that, traduza, até mesmo whatever antes I disso, understand, qualquer coisa que eu be entenda, of help possa ser de ajuda, de benefício mind that is para qualquer so mente concerned with que seja tão self-centered preocupada emotions. com emoções autocentradas. Help to loosen up Possa ajudar a soltar, a relaxar self-centered a attitude. rigidez, o confinamento das atitudes That is the autocentradas. number one wish Esse é o primeiro aspiring translator. desejo, a primeira aspiração para um aspirante a tradutor. Heart. Faça isso do fundo do seu coração, Book. antes de abrir seu livro. You sit in the classroom. Quando você senta na sala de aula, Opening your laptop, quando você abre seu find computador a dictionary and that e kind of encontrar o business, dicionário e esse tipo de bobagem, then make that really faça sincere. esse sincero Once the meaning desejo of que what I o studied significado is daquilo que eu reality, estudei, que é a help realidade, this text. com a ajuda Once desse that texto, is uma fully vez que isso esteja comprehended, completamente compreendido, may it be practiced in this mind. possa ser praticado nessa mente, Meaning becomes para que o significado se torne uma realidade, just an idea. não somente uma ideia. Once it has been E uma vez que realized, may se foi realizado, naturally possa manifest naturalmente itself manifestar a si mesmo por meio de forma, voz, atitude, talents and talento activities to benefit e countless atividades para countless beneficiar incontáveis e incontáveis That is seres. how to begin translating. É assim que devemos começar a tradução, Right? certo? Then next, don't think you have to E be a depois, translator. não pensem que você precisa ser um tradutor. That's point number 2. You don't have to be a Esse é o translator, segundo ponto. Você não tem que ser um tradutor, but it's very useful for other people who can't mas é understand muito the same. útil para as outras pessoas que não podem Then entender a it's mesma useful. língua. E aí sim You é don't útil. need- Mas você não you just need precisa. to
Você só precisa entender o que é importante e se tornar familiarizado, acostumado com isso. I spent years of my life Eu passei translating. anos da minha vida traduzindo. First, as Primeiro, oral translator enquanto tradutor, intérprete oral, for not only to Gurjin não Rinpoche, somente para Tulku, was his interpreter for também fui 16 years, intérprete por 16 also for anos, Chogyam Rinpoche, mas também much por longer than that, Chokyi Rinpoche muito for mais, many other por muito mais tempo que isso, wonderful e teachers. para muitos outros maravilhosos professores. One of the thing I found was E uma das very coisas que eu important encontrei, as a translator, que eram muito importantes look enquanto at tradutor, people while é you olhar speak, para as pessoas enquanto você fala. because if they look like Porque question se marks, elas parecem com pontos de then you're doing interrogação, something wrong. então você está fazendo alguma coisa Too errada. fancy words, Palavras muito rebruscadas, too academic, intelectuais, muito acadêmicas, too talking falando, over the head, above the passando head. pela cabeça das pessoas. Speak directly to minds, Você tem que falar diretamente para mentes, para corações. real É sense, importante fazer verdadeiro significado, não somente significado intelectual, ser because entendido. honestly, Porque, what is sinceramente, this all about? isso tudo aqui é sobre o quê? Essa essa vida Use it to curta, podemos usar ela just making academic para fazer 5 stars on our shoulders, 5 estrelas acadêmicas nos head, nossos ombros, ter um chapéu on time, chique, ou é sobre desamarrar, sobre soltar self-centered attitude, as atitudes tensas, autocentradas nas mentes dos seres sencientes, incluindo but humanos, not only. mas não somente. That's what it's really about. Realmente é sobre isso. So speak to minds and Então hearts, fale com mentes e corações, intellectually and não intelectualmente, hair-splitting analysis of this and that. fazendo análises minuciosas disso ou daquilo. Essa é a minha atitude pessoal. Eu acho muito cansativo. At one point it was fun, Em algum momento era divertido, mas depois deixou de ser divertido. so as a translator, aim Então, at enquanto the tradutor, most essential, tenha como objetivo aquilo que é mais essencial, to que é ajudar a libertar every mind that you todas as speak mentes to, que você está falando, que você está not escrevendo, only getting your name on the não cover colocando o seu as nome the translator. no título, na capa, como tradutor. Isso é uma armadilha, And é it's superficial, meaningless. e é algo sem significado, é algo inútil. And if we substitute our Se nós personal name, substituirmos o nosso nome pessoal por um nome the translation group, de um grupo de tradução, attachment, é o mesmo apego, no difference. não tem diferença, Bigger ego. mas é um ego maior. So don't focus on that. Então não foque nisso. Focus on what really helps. Foque naquilo que realmente ajuda. My main advice here. Esse é o meu principal conselho aqui. And then another thing is, E outra coisa, don't rush. não se apresse. Translation of the Buddha Dharma A is tradução not do a Buda rush. Dharma não é um trabalho apressado, não tem prazo. It's a lifeline, which É um is prazo de vida, precision, que é precisão e gentileza. kindness, making it Gentileza, fazer com que seja algo clutter possa it ser up bem with, lido, footnote não numbers, encher com brackets, números de prefix, citações all this kind of stuff that e makes todos os tipos de coisa que façam com que um texto não seja possível de ler para uma pessoa ordinária. Se você for realmente gentil, você evita isso. precise, E meaning aí, exactly significado what the preciso, original text o que o says, texto original diz, extra, nada extra, excluded. nada excluído, Exactly, as it mas is, exatamente precision, o que está ali. that requires Isso é precisão, isso requer intelligent, atenção, intelligent attention. uma atenção inteligente. Kindness and intelligence Gentileza, inteligência wings of the são translator. as duas asas do pássaro And at tradutor. the end, always share the E no goodness. final sempre compartilhe a bondade. Wish, may this be O desejo possa isso ser de benefício para incontáveis seres, in countless minds. abrir incontáveis mentes. This was the wish I always made. Esse era o desejo que eu sempre, a aspiração que eu sempre fazia. To my early teachers in this E life, isso era dado but pelos meus also due professores to habit from que eu past encontrei lives. primeiro em minha vida, mas também dado por vidas passadas. I
made this wish onde eu fiz essa aspiração, before any kind of sempre antes de qualquer tipo de trabalho de tradução, especialmente quando era escrito, eu sempre reservava tempo para realmente garantir motivation was que a minha motivação estivesse bem afinada. this is not to brag, but it's Isso não é just para me it's gabar, important, mas é porque é importante. really important. É realmente importante. So don't rush, Então não se apresse, do a proper job faça um trabalho bem with feito, kindness and com precision, gentileza e precisão. both making it readable, making it Façam que correct. seja algo de fácil leitura e bem feito. Then even if your work is Então, only ainda que 4 as suas sentences, palavras só tenham, it will seu trabalho só tenha tremendous 4 frases, benefit for the mind pode ter and heart tremendo of the reader, benefício para as mentes e rather coração than dos leitores, daily daquele que escuta, translating stacks ao of invés de pages, dizer, so many de pages querer that traduzir when they fall down on top muitas e of you, muitas you páginas, e die. quando elas caem em cima de você, Much better to você make morre. the É 4 muito melhor sentences really, really fazer nice, 4 frases, 4 linhas muito bem feitas, more effective in the long run. mais efeito no longo prazo. If you want to make sure that they have Se a você long quiser life, garantir que, 4 lines, have them carved on your tombstone, rather than your name and em the vez de você uh, você quiser garantir que vai ser bem feito, você coloca na sua lápide essas 4 linhas em vez do seu nome. Você coloca só essas 4 linhas na sua lápide em vez do seu nome. Porque quem quer que passe por isso no cemitério, vai olhar, ah, essa é uma pedra, uma lápide estranha. E talvez ela signifique algo. E talvez isso vai tocar o coração das pessoas que passam pela lápide. So attitude Então, atitude, and precision and kindness. precisão e Don't gentileza, rush. não se apresse, Do a proper job. faça um trabalho bem feito. Sometimes, if you have signed a contract with a Às vezes publisher, você assinou um you contrato have com a deadline. Don't sign uma casa de any publicação, você tem contracts with um publishers prazo. until you have been a Mas translator for at least 10 years. não assine um contrato com algum lugar de publicação, a não ser que você tenha traduzido por 10 anos. The rest of your life. I know people like that. Eu acho que ele disse que você vai ter que ler esse livro pro resto da sua vida. Ele falou, eu conheço gente que é assim. There was one more thing that was really important. Tinha mais um ponto que era importante, mas eu me esqueci. This is how it is. É assim que é. But the most important things have already been said. Mas as coisas mais importantes já foram Thank you ditas. very much for the opportunity. Então, muito obrigado pela oportunidade. We have one last question, if possible. A gente tem uma última Uh, pergunta, se this is possível, coming from a translator. How would we que practice veio to de um train our tradutor. self-centered attitudes and selfishness where we think of only ourselves and forget about compassion? Como treinar? I couldn't understand. Speak a little away from the microphone. Não, o Eric não entendeu a pergunta, eu também não. How would you suggest that we Como train você sugere que nós treinemos to practice para praticar moving away from our self-centered attitudes sair numa atitude where we forget autocentrada, about compassion towards onde nos esquecemos da compaixão pelos outros? Acho que essa foi a pergunta. You spoke a little too hard into the microphone. A gente tá dizendo que ela falou muito Okay, I'm sorry. próximo ao microfone. In the chat, if you can see the chat. I think I already answered that question. Eu acho que eu já respondi essa pergunta. If you have recorded, Então, se você tem a gravação, how eu já to falei sobre isso, adjust sobre como motivation, ajustar a motivação, to be naturally como estar naturalmente kind and, gentil concerned with what is e beneficial. preocupado com aquilo que é de benefício. Thank you, Eric, so much for your Então, kindness and your muito obrigado, Eric, pela sua gentileza, pelo seu very tempo. long life. Possa a sua vida ser muito longa, Teach
Por favor, nos ensine novamente, em breve. Então, muito obrigado. Realmente apreciamos muito. Cheers, everyone. Saúde a todos. Just one more thing. Mais um We ponto. could have the idea that Nós podemos ter a ideia translation que work is not um trabalho de necessary tradução because não é necessário para for nós. me, Para I'm mim, old, eu sou velho I e already have ou talvez eu Dharma in my já language. tenho Dharma na minha And then at língua, the same time, mas ao mesmo tempo, whenever we think sempre que about nós Dharma, pensamos sobre o we are Dharma, translating from nós words estamos to traduzindo meaning. de palavras para In that sense, significados. Então, nesse everyone is sentido, a translator. todos são tradutores. Thank you so much. Muito obrigado. Sounds knowing Deva Mantra Dhammakaya Rim. Play of Kaya and the wisdom boundlessly unfold. In this practice of great yoga, secret and profound, let everything be just one taste with non-dual sphere of mind. In every single lifetime may we never be apart from authentic teachers' Dharma splendor to enjoy, completing all the virtues, the bhumis and the path. May we swiftly all attain the Vajratara state. May the precious and sublime awakened mind rise in those where it has not arisen yet. Once arisen, may it never fade away. Continue to increase forevermore. Pensa sato samaya manopalaya. Pensa sato tenopa. Chistan deto me pawa. Suto kayo me pawa. Ano kayo me pawa. Anorato me bhava sarva siddhi memprayas savakama sucha me chitam shriyam kuru ha 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 Bhagavan sarva tata gata pinsarmam mincha binsi bhava ma samaya sato am. Thank you. Thank you, Eric. Kan jeg se næste skærm?
Wow.